Olá a todos os alunos e alunas, meu nome é William Nozaki, eu sou membro do grupo de conjuntura da Fundação Perseu Abramo e professor de Ciência Política da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A nossa ideia nessa aula é fazer uma conversa sobre o processo de formação, desenvolvimento e consolidação do Estado moderno, essa instituição de poder que organiza o conjunto das relações de dominação no interior do capitalismo. O eixo estruturante dessa nossa conversa vai se dar em torno da tentativa de mostrar para vocês como o estudo do Estado é algo específico e essa grande instituição de poder ela se diferencia do governo e do poder executivo, que são outras duas dimensões fundamentais para que a gente possa compreender esse processo complexo de dominação no interior da estrutura capitalista. Vou então fazer uma reconstrução histórica desse processo e apontar algumas diretrizes teóricas de análise do moderno Estado na sociedade capitalista. Muito bem. O primeiro ponto importante a se levar em consideração quando a gente analisa a estrutura do Estado é que todas as sociedades invariavelmente dispõem de algum mecanismo, de algum dispositivo ou de alguma estrutura de poder. Esse poder pode ser mais ou menos hierárquico, mais ou menos representativo, mais ou menos participativo, mas fato é que ele é um elemento constante para a organização das sociedades, sobretudo aquelas que se tornam cada vez mais complexas. No caso da nossa sociedade, essa dinâmica do jogo de poder, ela assumiu uma forma específica, a forma do Estado Nacional moderno. E o que é, afinal de contas, essa instituição chamada Estado Nacional moderno? Ela nada mais é do que um conjunto de elementos, um conjunto de organizações, um conjunto de instituições, um conjunto de relações e um conjunto de ações que tem como objetivo estabelecer a relação entre dominantes e dominados com vistas à manutenção da lógica de acumulação de poder e, no caso do capitalismo, com vistas à lógica de acumulação de capital. A história do Estado moderno remonta ao período de passagem do feudalismo em direção ao capitalismo. Se trata de um longo processo histórico que atravessa períodos seculares que vão desde o século XIII, XIV até a nossa conjuntura mais próxima do século XX, quando se formam as disputas em torno de duas concepções do Estado, o Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal. Mas antes de chegar a esse ponto, é fundamental voltar a esse momento de emergência, a esse momento de nascimento do Estado moderno. Se trata de um processo marcado pela tentativa de concentração e de centralização do poder que organiza a dimensão territorial, fundamentalmente no espaço geográfico europeu, a partir do século XIII e XIV, como eu disse inicialmente. O mundo que se organiza em torno da estrutura feudal, no período que antecede o capitalismo, se baseia numa sociedade dividida em estamentos. E esses estamentos estão no interior de uma estrutura de poder organizada por meio de reinos que estabelecem relações de suzerania e vassalagem entre si. O mundo que organiza o nascimento do Estado moderno, portanto, é um mundo de intenso conflito territorial. Tratam-se de reinos que são vizinhos, reinos que são contíguos e que disputam sistematicamente a estrutura de territórios e servos que tomam conta daquele ambiente concentrado especificamente nesse caso em torno do mar Mediterrâneo. É ali que vai ser o palco de nascimento dessa estrutura do Estado moderno e na sua forma primeira de Estado monárquico absolutista. Essa disputa por território, ela é avizinhada de uma tentativa de manutenção da dinâmica daquela sociedade estamental, onde os recursos do topo da pirâmide social, do topo dos estamentos, os recursos de reinos e cleros, é basicamente organizado por meio da drenagem dos dinheiros e dos recursos oriundos da base da pirâmide social formada por servos e escravos. Nesse momento, o estilo de vida da organização daquela sociedade estamental é baseado na lógica do consumo conspícuo, do consumo de luxo por parte das grandes elites, que, portanto,
utilizam a estrutura de poder como forma de sobrepor taxas, tarifas e impostos como mecanismo de financiamento do seu estilo de vida suntuoso. Não é? Isso significa que a dinâmica de formação dos estados nasce como um problema territorial e toma forma a partir de uma dinâmica específica de construção dos impostos. Os impostos nascem como o principal mecanismo de dominação do poder político sobre o conjunto da sociedade nesse momento. Como se trata de um estilo de vida suntuoso e que demanda cada vez mais intensidade e quantidade de consumo, há nesse ambiente um aumento sistemático e arbitrário das taxas, das tarifas e dos impostos que são criados pelo poder soberano, pelo reino, como forma de taxação da base da pirâmide social daquela conjuntura. Isso significa que a expansão territorial vem acompanhada de uma intensificação da criação de impostos e de uma intensificação da dominação de um número cada vez maior de servos. A única forma de o poder conseguir se estruturar nesse momento, de manter a sua dinâmica de produção e de reprodução da legitimidade, é aumentando os confiscos que o poder soberano estabelece sobre o conjunto dessa população. Isso vai criar uma situação de vida cada vez mais degradante para a base dessa população e esse mecanismo vai fazer com que a dinâmica de expansão territorial se imponha como uma exigência para que esses reinos consigam aumentar o número de servos e impostos que eles angariam a partir desse processo de luta política. Ora, a soma de territórios, impostos e servos vai ser complementada pela intensificação do uso das armas como mecanismo de proteção desses próprios territórios. Há, portanto, a construção de uma dinâmica circular do poder nesse período. Uma dinâmica circular posta em que sentido? O Estado nasce a partir de um exercício de dominação territorial, ampliação de impostos, conquista de servos e ampliação do seu arcabouço de armas com o objetivo de proteger esse território, expandir a sua arrecadação fiscal, dominar mais servos, para que ele possa ter mais armas e a partir disso consiga então conquistar mais territórios. Esse fluxo circular vai fazer do Estado uma instituição que emerge a partir dessa lógica de expansão e concentração do poder. O Estado é o resultado dessa disputa entre esses reinos que tentam monopolizar esse conjunto de elementos, né? Por isso, a primeira grande interpretação do Estado moderno vai nascer das penas desse fundador da ciência política moderna, desse pensador italiano, que é Niccolò Maquiavel, quando redige, em 1513, o texto do Príncipe, que é a primeira grande interpretação da maneira como vai funcionar essa estrutura de poder que eu acabei de descrever para vocês. Notem que, ao entender o Estado como uma instituição que busca o monopólio do território, dos impostos, dos servos e, por extensão, da moeda, se está construindo uma explicação que escapa da necessidade de se mobilizar elementos divinos e teológicos ou elementos relacionados ao direito natural, que era até então como se explicava o surgimento do Estado, né? Até esse momento, a explicação para o surgimento do poder real estava baseada na ideia de que o rei é rei porque Deus assim o quis. E o príncipe, filho do rei, será também o monarca, exatamente porque as relações de consanguinidade estabelecem, pela lógica do direito natural, a legitimação desse processo. Quando Maquiavel interpreta, no entanto, essa nova dinâmica do poder, ele consegue explicá-lo por meio de uma lógica que não precisa nos mobilizar a recorrer a interpretações divinas ou do direito, exatamente porque se trata de tentar encontrar a própria lógica de funcionamento do Estado, né? Então o livro O Príncipe ele vai trazer esse conjunto de elementos que nos permitem enxergar o Estado como uma organização do exercício da dominação com base, repito, no território, nos impostos, nos servos e nas armas, né? Essa elaboração ela vai ser aprofundada por autores que vão escrever, sobretudo a partir dos séculos XVI e XVII, e que vão tentar encontrar por trás dessa organização nascente um conjunto de regras objetivas e subjetivas capazes de dar forma e funcionamento para essa estrutura de dominação que nasce nesse momento. Ganha destaque nesse período a elaboração de um autor
chamado Thomas Hobbes, um filósofo inglês que está escrevendo a sua formulação política no calor dos desdobramentos da Revolução Inglesa, e ele vai tentar interpretar essa dinâmica de funcionamento do Estado a partir daquilo que na ciência política a gente chama de contratualismo. E o contratualismo é uma fórmula de interpretação do surgimento e do desenvolvimento do Estado que tenta encontrar quais são as instituições que estão por trás dessa organização do poder, quais são as normas e quais são as regras que regem essa estrutura de poder, né? E o centro da obra do Thomas Hobbes, num livro clássico que se chama O Leviatã, vai apresentar uma leitura segundo a qual as relações entre o poder soberano e o conjunto da sociedade vão se estabelecer com base em um conjunto de exercícios de uso da força que vão permitir a interpretação de como é que se dá a passagem do estado de natureza em direção ao estado civil, ao estado de civilidade. A fundação ou o ato fundador do Estado moderno, segundo Thomas Hobbes, é aquele gesto de reconhecimento de um conjunto da sociedade, daquele que é mais forte e que, portanto, passa a ser o responsável por oferecer segurança para o conjunto dessa população. E diante dessa situação, o conjunto dos indivíduos que formam essa sociedade passam então a abrir mão da sua liberdade como uma forma de legitimar essa segurança. Ou seja, o pacto social, o contrato social que se firma como um gesto de fundação do Estado vai ser aquele onde um conjunto de indivíduos que se sentem mais fracos abrem mão das suas liberdades em nome da legitimação de um único poder soberano que se entende mais forte e, portanto, capaz de oferecer segurança para os demais. A fundação do Estado moderno, portanto, seria um pacto formado em torno da troca de liberdade da maioria em favor da segurança oferecida por uma minoria. Esta interpretação do Thomas Hobbes vai dar origem a uma linhagem do pensamento político que vai desaguar na interpretação, já no século XX, de um autor como Max Weber, e essa escola de pensamento vai receber o nome de Escola do Realismo Político. O Max Weber vai tentar sintetizar esses elementos que estão por trás da interpretação do Maquiavel e por trás da interpretação do Thomas Hobbes, dizendo que o Estado é a instituição que detém o monopólio do uso legítimo da força. O Estado é aquela instituição que, em última instância, se define porque busca garantir a concentração e a centralização de poder, que, em última instância, significa a monopolização das armas, né? Em todas essas perspectivas, o Estado é tratado ora como uma organização, ora como uma instituição. É importante observar que todas essas formulações teóricas, elas estão ancoradas na interpretação histórica desse momento de nascimento do Estado, onde ele ainda é uma instituição organizada fundamentalmente para manter o seu próprio poder, e não como uma instituição organizada para oferta de serviços e equipamentos públicos, garantias de direito e implementação de políticas públicas como a gente o conhece contemporaneamente, né? O processo de transformação do Estado monárquico absolutista, que é esse Estado da violência, do poder, da soberania e muitas vezes da barbárie, ele vai ser complementado historicamente à luz das lutas das classes populares, das classes trabalhadoras, e vai se reconfigurando sob a forma de um Estado constitucional de direito. Um Estado que busca não só garantir a sobrevivência por meio da subtração da liberdade, a segurança por meio da subtração da liberdade, mas fundamentalmente busca assegurar um conjunto de direitos e deveres que vão fazer com que as pessoas possam conviver no interior desse sistema econômico, político que vai tomando forma, né? O surgimento ou a passagem desse Estado monárquico absolutista em direção a esse Estado constitucional de direito é uma passagem que vai tomar forma exatamente com o surgimento do capitalismo, né? Vale notar que o mercado, entendido como a principal instituição do sistema capitalista, ele é um filho e é um fruto do próprio nascimento do Estado. O mercado, entendido como essa ampla rede de trocas, como esse amplo espaço de encontro entre oferta e demanda, é o resultado, em última instância, da grande expansão territorial que tomou conta desse cenário que eu descrevi para vocês, que consolida o poder soberano, né? Qualquer tentativa de interpretar
o capitalismo como algo à margem ou à parte do Estado é uma tentativa equivocada na medida em que ela distorce o modo como a história conta esse processo. Não é correto a gente imaginar a possibilidade de existência do mercado sem a existência do Estado. Eu dou dois exemplos que justificam o meu argumento. Em primeiro lugar, o mercado, para que ele possa funcionar, ele precisa da circulação de dinheiro. E o Estado é a instituição responsável pela emissão da moeda que serve como uma base de circulação e para o funcionamento das trocas no capitalismo. Portanto, o Estado está na porta de entrada do mercado. O Estado é quem organiza a emissão de moedas que funda o mercado. E, de outro lado, o Estado está na porta de saída do mercado, porque, como instituição que organiza a estrutura fiscal, a estrutura de impostos, ele também é responsável por retirar recursos do mercado. Ele põe e ele tira o dinheiro que entra em circulação em última instância. Por isso não é correto pensar o Estado e o mercado como duas instituições apartadas. Em toda essa linhagem teórica que eu estou descrevendo para vocês, Estado e mercado são duas faces da mesma moeda. E é assim que vai acontecer ao longo dos desdobramentos dessa trajetória histórica que vai transcorrer ao longo do século XIX. Né? Ao lado dessa interpretação do Maquiavel, do Hobbes e do Weber, que entendem o Estado como uma instituição que detém o monopólio do uso legítimo da força, vai haver ainda um conjunto de outras interpretações nascidas, por exemplo, do pensamento marxista e que vão chamar a atenção para como o Estado não deve ser tratado como uma instituição a despeito de ele deter o poder das armas, a despeito dele deter os instrumentos de dominação, ele não deve ser tratado como uma instituição apartada da sociedade. O Estado não pode ser só entendido como uma organização, como um organograma que é exterior à sociedade, e o Estado não pode só ser entendido como um conjunto de instituições, de leis, de normas e de regras que regulamentam direitos e deveres no interior da sociedade. É preciso que a gente interprete o Estado também como um conjunto de relações sociais. E um conjunto de relações sociais cuja estrutura de dominação também passa pelas diferenças econômicas. Diferenças econômicas entre, lembrando da linguagem do velho Marx, aqueles que detêm os monopólios, os monopólios dos meios de produção e aqueles que só detêm a força de trabalho para vender como mercadoria no interior da construção dessa sociedade de classes. Né? Isso significa que o Estado ele vai se associar ao mercado como uma forma de organizar uma estrutura de poder e ele vai servir como a grande antessala de organização dos instrumentos necessários para o avanço da acumulação de capital. Né? No Manifesto do Partido Comunista, o Marx faz a enunciação do Estado como aquela espécie de antessala onde se encontram os interesses dos donos do dinheiro e os interesses dos donos do poder. O Estado, por definição, é aquela arena que vai promover o encontro entre o poder político e o poder econômico, e é a partir dessa inter-relação que vão se organizar as teias de dominação no interior da luta de classes. Né? Isso vai dar uma nova linha de interpretação para o surgimento dessa instituição, e o que era a lógica do poder soberano agora vai se converter numa lógica de interpretação do Estado como uma instituição de direitos, e não só como uma instituição de manutenção do uso da força. Né? Do ponto de vista histórico, esse processo vai se desdobrar fundamentalmente como um resultado das revoluções liberais do século XVIII e do século XIX, como resultado das revoluções socialistas, né, do final do século XIX e da primeira metade do século XX. Né? Ao longo desse processo, o que acontece é a manifestação da sociedade, a explicitação da insatisfação da sociedade com relação a esse uso arbitrário da violência e da força por parte do Estado e a exigência de que o poder soberano passe a ser regido e regulamentado por normas constitucionais que possam ser pactuadas e que possam ser organizadas por todos. Isso vai dar origem a uma ideia de Estado como um Estado baseado na lógica da representação e da participação, e não só como um Estado baseado no uso da violência e no uso da força. Essa elaboração do pensamento marxista vai nos ajudar a entender o Estado como parte constitutiva da própria sociedade e não como algo alheio a ela. É exatamente por isso que essa interpretação é útil
para a gente poder avaliar a partir dela como é que o Estado joga no processo, joga força no processo de organização das redes de dominação econômica, né? Tem dois autores que se derivam dessa linhagem marxista que vão ser muito importantes na construção da contribuição desse pensamento, que são, de um lado, Poulantzas e, de outro lado, Gramsci, né? O Poulantzas é um cientista político grego que vai chamar a atenção para como o Estado pode atuar como uma espécie de grande árbitro entre a relação capital e trabalho, mas a gente não deve se iludir achando que o Estado é uma instituição neutra, isenta, técnica, porque ele é também um espaço de representação das desigualdades, das diferenças e das intolerâncias que se apresentam no interior da sociedade. Olhar para o Estado, portanto, significa olhar para os diversos interesses e para as diversas frações de classe que disputam essa estrutura de poder como uma forma de utilizá-la para orientar um determinado projeto de desenvolvimento a um determinado projeto de dominação. O Estado, portanto, ele é uma instituição em disputa permanente dentro de um jogo de interesses diversos e que arbitra relações distintas entre o capital e o trabalho, né? Junto com essas estruturas objetivas de dominação e de disputa entre frações de classe, um filósofo italiano como Gramsci vai chamar a atenção também para como o Estado serve e atua como uma arena de construção de visões de mundo comuns que vão nortear projetos de sociedade e caminhos para a disputa de hegemonia no interior do tecido social. O Estado ele é, então, uma grande caixa de reverberação das possibilidades de construção de discursos, de valores e de narrativas que sejam capazes de coesionar a sociedade em torno de um determinado projeto de emancipação ou de desenvolvimento. Vocês podem notar, então, que existe uma pluralidade de camadas a partir das quais a gente pode interpretar o desenvolvimento dessa instituição chamada Estado. Um primeiro núcleo duro de formação dessa instituição é esse que eu descrevi anteriormente, que envolve os elementos constitutivos do Estado, o território, as armas, os impostos, a moeda, a burocracia e, em última instância, o que o permite deter o monopólio do uso da força. Mas essa camada que se forma ao longo dos séculos XIV e XVIII, ela vai ser revestida por um segundo conjunto de elementos, que são aqueles que vão formar os anéis do Estado constitucional de direito. Um Estado, portanto, que vai precisar revisar a construção do seu regime político, do seu sistema de governo, a maneira como ele vai implementar os chamados direitos da cidadania e vai organizar o arranjo econômico e institucional capaz de levar adiante um projeto de poder e de sociedade. E no século XX eu tenho uma terceira camada que vai revestir essas outras duas e que é aquela que forma o Estado entendido como a instituição capaz de implementar políticas públicas e de assegurar não só os direitos, como também de garantir o acesso da população aos serviços e equipamentos públicos. É o Estado, na sua dimensão de promoção do bem-estar social, de promoção do desenvolvimento econômico e de atendimento às demandas da população. Essa terceira interpretação do Estado, essa terceira camada de construção do Estado, ela é aquela que está mais próxima da nossa dimensão contemporânea. Por isso, quando a gente olha para o Estado, a gente tende a enfatizar essa dimensão e secundarizar as duas anteriores. No entanto, olhar para o Estado é olhar para esse conjunto de elementos e para a complexidade que eles trazem. Porque isto significa que essa instituição é, ao mesmo tempo, uma instituição de uso da força e uma instituição de construção de possibilidades de emancipação a partir dos direitos e das políticas públicas. Nós não podemos confundir essas dimensões sob pena de acharmos que o Estado se confunde com o governo. O governo é um conjunto de instituições que vão organizar os elementos implementadores dos direitos e das políticas públicas, mas eles não sintetizam toda a dimensão de atuação do Estado. O Estado tem sim um núcleo duro de organização da violência e de monopólio do uso do poder e da força que não pode ser negligenciado. Chamo a atenção desse ponto porque no caso das discussões sobre o Estado, tal como acontecem no Brasil e no campo progressista, tendem a produzir uma confusão entre nós e uma confusão que leva a uma leitura muito simplificada do que é o Estado. Quase sempre, quando a gente fala em Estado Nacional no Brasil, as pessoas imediatamente o associam
ao poder executivo e imediatamente reduzem o poder executivo à sua dimensão de implementação de políticas públicas, como se houvesse uma obrigatoriedade ou uma relação imediata entre Estado e políticas públicas. Ora, essa relação pode ser construída, deve ser construída e ao longo da história ela só foi alcançada por meio de muitas lutas por parte das forças populares e trabalhistas em torno da construção de direitos da cidadania e de ampliação das políticas públicas. Mas ela é uma dimensão do Estado, que não reduz o conjunto dessa estrutura que é também marcado por burocracias e instâncias decisórias de concentração da violência, de concentração do poder e de manifestação desse monopólio constitutivo que faz dele uma instituição, repito, ao mesmo tempo dominadora e emancipadora. A graça e a maldição de se observar o Estado é que só a partir dele, na sociedade capitalista, a gente pode garantir a ampliação de direitos da cidadania e o melhor e maior acesso a políticas públicas para o conjunto das pessoas, mas ao mesmo tempo essa instituição ela detém um aparato de burocracia, de segurança e de violência que muitas vezes atua na contramão da própria construção desses direitos. Daí a importância de a gente observar a complexidade da atuação do Estado à luz do seu aparato de força, à luz do seu aparato jurídico, à luz do seu aparato parlamentar e não só como um sinônimo de políticas públicas, né? O Estado é uma instituição complexa que foi construída de maneira secular, que recebe múltiplas interpretações para o seu processo de formação e que precisa ser considerado, portanto, diante desse cenário ambíguo que eu estou descrevendo para vocês, né? Então, nunca se esqueçam que o Estado não se confunde com o governo e o governo não se resume à implementação de políticas públicas. O Estado é uma instituição que envolve mecanismos de organização política, de relações sociais, de conflitos de classe, que precisa ser observado, portanto, a partir dessa complexidade. Então, espero que tenha trazido alguns elementos para ajudar na nossa reflexão do que é esse tema tão complexo, que é o tema do Estado, e espero que isso nos ajude a construir daqui para diante uma leitura mais aprofundada dessa instituição que é ao mesmo tempo um objeto de disputa e um objeto de construção da dominação, mas também da nossa emancipação. Então, obrigado.